Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, salve Maria. Bem, hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a doutrina do inimigo. Esse é um esquema básico, como todo esquema ele é limitado, ele não entra nos detalhes. Nós vamos ver hoje alguma coisa sobre a gnose. Esse assunto é importante porque todos os nossos amigos, como quem assiste às aulas, quem lê os artigos, quem já foi ou vai em algum congresso, a gnose sempre aparece. E muitas vezes a pessoa, ela como não tem um conhecimento do vocabulário ou do esquema da gnose, ela pode acabar ficando um pouco perdida nas conversas, ou seja, no entendimento sobre o assunto, sobre essa grande guerra que a igreja tem ao longo da história. Então, essa aula ela tem um público bem especial, bem específico, que são aqueles que nunca ouviram falar em termos da doutrina. Sempre ouviram falar sobre tal doutrina gnóstica, fulano é gnóstico, vivemos numa era gnóstica. Mas então, isso aqui é mais para fornecer algum insumo para que as pessoas aproveitem um pouco mais dos artigos que lerem, das aulas que virem ou dos congressos que forem frequentar. Basicamente, isso aqui foi baseado no livro do professor Orlando, que é um trabalho de pesquisa que ele fez ao longo da vida dele, que é sobre o antropoteísmo, baseado também nas minhas notas de aula que eu tive com ele quando eu me converti. Então, como eu disse, é um esquema. É um esquema que, vamos ver, espero conseguir passar isso, é uma matriz que existe em várias doutrinas, seja na história ou seja nas manifestações que ela tem. Vamos ver algumas manifestações dessa doutrina. Então, a importância disso é conhecermos um pouco da doutrina do inimigo. É claro que, se nós formos usar nosso tempo, convém usar nosso tempo para estudar a doutrina, estudar a verdade. Mas é conveniente também ter alguma noção sobre como o inimigo pensa ou como a doutrina errada é propagada, qual a ideia que ela tem para podermos refutar. Vamos verificar que, assim como numa sequência numérica, coloquei aqui um exemplo, os números pares, 2, 4, 6, 8, 10. Nós conseguimos enxergar, não com os olhos físicos, mas com os olhos da razão, que existe ali embutido um padrão, que é o padrão 2, todos os números têm um 2 embutido ali. Assim vamos verificar que algumas doutrinas têm a gnose embutida nela. Existem inúmeras variações, dependendo de cada povo, dependendo de cada época, dependendo do meio que é manifestada essa doutrina, mas vamos ver que existe uma matriz comum ali. E, de fato, como o Nosso Senhor disse, quem não está comigo, está contra mim. Nosso Senhor foi muito radical nesse ponto, né? Quem não está com a verdade, está com a mentira. Ou você está do meu lado, ou você não está. Não existem várias verdades. Existe uma verdade só. O resto, que está fora disso, é a mentira. Ele diz também que existem os filhos da luz que lutam contra os filhos das trevas. Existem dois times, então. Existe a igreja verdadeira, a igreja católica, que combate a sinagoga de Satanás. São dois times que se degladeiam ao longo da história. Isso Nosso Senhor disse no Evangelho. Qualquer um sabe disso, né? Então temos aí vamos dizer assim, um argumento de grande peso de autoridade. O próprio Nosso Senhor diz isso. Isso não é novidade. De Santo Agostinho ele já desenvolve uma teologia da história, em que ele exatamente pega esse ponto que Nosso Senhor diz, e ele tem aquela frase famosa: 2 amores construíram 2 cidades. O amor de si mesmo, o desprezo de si mesmo, até o amor de Deus, fez a cidade de Deus.
O desprezo de Deus, chegando até o cúmulo do amor a si próprio, fez a cidade dos homens. E diz Santo Agostinho que essas duas cidades brigam até o final dos tempos. Desde Adão até o final dos tempos, até o juízo final. Isso lá mesmo, no Gênesis, quando temos o pecado original, Deus mesmo já coloca isso. Haverá uma raça da serpente e uma raça da mulher. E a raça da serpente vai tentar fazer coisas contra a raça da mulher, buscando a destruição da raça da mulher. Ou seja, aqueles que seguem a verdadeira religião. Então temos aí já elementos da Escritura, de Santo Agostinho, que já nos mostram que existem dois campos. Se existem dois campos, é porque existem duas doutrinas que sustentam isso aí. Existe a doutrina verdadeira e existe a doutrina falsa. Então, isso é conhecido de todos, né? Só que eu acabei aqui para lembrar. Quando colocamos um problema, coloquei aqui como exemplo um problema matemático. Quanto que é 2 vezes 3? É 6. Quantas respostas corretas existem? Existe apenas uma resposta correta. Quantas respostas erradas existem? Existem várias, não é? 6,1, 5,8, π, raiz de 2, e assim vai. Existem infinitas respostas erradas, não é? No entanto, todas essas infinitas respostas erradas têm uma coisa em comum. O que elas têm em comum? Todas elas dizem 2 vezes 3 não é 6. Existe aí algo em comum, então. Existe algo que traz unidade, digamos assim, se é que posso dizer assim, uma unidade no erro. É a negação da verdade. Assim também, de uma maneira análoga, existe um problema posto pelas pessoas quando nós fazemos apostolado. Qual a religião verdadeira? É comum as pessoas dizerem que todas, né? Nós sabemos, a única religião verdadeira é a religião católica. A Igreja Católica Apostólica Romana. Mas o fulano vai dizer para nós, puxa, mas existe o brahmanismo, existe o budismo, existe o shintoísmo, existe protestantismo, existem vários ismos aí, não é? Existem N mil religiões. Eu não sei qual é a última conta que fizeram de quantas seitas protestantes existem. Existem milhares de seitas. Mas o que todas elas dizem? Todas elas dizem que a Igreja Católica não é a verdadeira. Isso é comum a todas. Existe aí uma unidade na mentira. Quando falamos de gnose, já numa aula anterior, eu havia me utilizado de um artifício que é da linguagem, para mostrar que, filosoficamente, já havia esse problema lá entre os gregos. Cito aqui o nome, por exemplo, Parmênides e Heráclito, em que eles se debruçavam para estudar o ser, os seres vivos, os seres inanimados, os seres que existem. E surgiu um problema, né? A noção de ser, ela é unívoca, equívoca ou análoga? Na aula anterior, não vou tratar disso, na aula que nós já demos aqui, nós vimos que existem duas posições que são falsas. Posição unívoca e equívoca. Quem acaba caindo na noção unívoca de ser, cai no erro chamado panteísmo. Quem adota a noção equívoca do ser, cai no erro chamado gnose. As duas, embora sejam contrárias entre si, elas têm uma coisa em comum. Ambas dizem o ser não é análogo, que é o que nós professamos. O ser, ele é análogo, né? Ele é intitulado como a filosofia do realismo moderado. Isso por meio de Aristóteles e São Tomás vem aperfeiçoar essa doutrina. Isso aqui foi suscitado pelo problema do ser. Quer dizer, no desenrolar da filosofia, eles caíram nesse problema aqui. Mas é um problema estritamente de filosofia. Poucas pessoas acabam pensando nisso. O comum, como nós vamos ver daqui a pouco, é o erro de um outro problema. Só para recordar, né? Quem cai numa visão unívoca confunde o mundo, os seres, com a própria divindade. Quem acaba caindo num erro equívoco diz que o mundo, os seres, não tem nada a ver com a divindade. São dois polos opostos aí.
Mas ambos negam o quê? A posição do meio, que é a posição de equilíbrio, que é a nossa, que o ser é semelhante à divindade. A criatura é semelhante ao Criador. Ficar nesse equilíbrio é um pouco difícil. Se a gente acabar caindo para um lado, cai no abismo. Se acaba caindo do outro, cai no abismo. Seja indo para a esquerda, seja indo para a direita, a gente cai no mesmo abismo. No mesmo abismo, o mundo não tem nada a ver com a divindade e o mundo tem tudo a ver com a divindade. É a igualdade dos contrários, é a contradição, né? Ou seja, no erro, nós caímos na contradição. Vamos ver que isso aqui é fundamental para a doutrina da gnose. A contradição. Então aqui já entramos no cerne da questão. Primeiramente, uma questão de etimologia. O que significa gnose? Gnose vem do grego, gnosis. Diagnóstico, gnosiologia, significa conhecimento. Gnose significa conhecimento. Então, aparentemente, os católicos também seriam gnósticos, porque afinal de contas, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós também queremos conhecer a verdade, para conhecer a verdade, para amar a verdade. E amando a verdade, servir a verdade. Mas aqui é um pouquinho diferente, é uma sutileza em que o próprio professor Orlando colocou essa definição. Gnose aqui no sentido que se dá, que é essa doutrina contrária à doutrina católica, é o conhecimento do incognoscível. Se vê aqui já uma contradição de termos, né? Como você vai conhecer algo que não é possível de se conhecer? É uma contradição. Fazendo aqui só um alerta. Quando a gente começa a estudar essa loucura aqui, é comum a gente comentar: mas que absurdo, mas como assim? Não, isso aí é uma contradição. Sim, é uma contradição. Nós vamos ver que tem várias contradições. O que a gente não pode cair é tentar entender isso aí, porque a contradição não se entende. A contradição se constata e se rejeita. Tudo bem? Mas infelizmente as pessoas caem nisso. E nós como o professor Orlando coloca no livro, é a doutrina da salvação pelo conhecimento. Mas como eu disse, nós também temos o conhecimento da verdade. É que aqui é um outro conhecimento. Não é um conhecimento de Deus que se fez homem e se sacrificou por nós. Aqui é conhecer que cada um de nós tem algo de divino, e ao reconhecer que nós somos divinos, nós estaremos salvos. Isso que é a essência da doutrina gnóstica. É o se conhecer. Mas conhecer para quê? Se conhecer e dizer que eu também sou Deus. Logo eu também posso me salvar. Eu não preciso de alguém que sacrifique por mim. Eu vou me salvar. Esse é o cerne da questão. E nós é isso então. Ou seja, o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira essência seria divina. É o que nós vamos ver aqui. Como é que essa doutrina surge? Evidentemente, aqui valeria até uma outra aula, mas o primeiro gnóstico que já existiu foi Adão. Ou melhor dizendo, foi Lúcifer, né? Lúcifer é que assoprou no ouvido de Adão essa doutrina, ele caiu nesse erro, veio o pecado original. Mas isso aí é uma coisa mais, como eu disse assim, no âmbito da filosofia pura. É difícil as pessoas se debruçarem como os antigos faziam, só alguns faziam também, de olhar a realidade e começar a estudar a realidade. Nós temos uma vida a tocar, todo mundo tem que trabalhar, então nós nos deparamos com outro problema. Então, aqui, embora eu diria assim, a origem remota da doutrina gnóstica fosse o problema do ser, como nós vimos, a origem mais próxima, que vamos dizer, pega mais as pessoas, é outro problema, que é o que no texto do professor coloca. Ele cita, agora eu não lembro o autor, consideramos que os problemas sociais, políticos, econômicos e psicológicos podem favorecer a eclosão da gnose, mas sua causa é muito mais profunda. Sendo a religião do homem, a gnose, ela é uma revolta antimetafísica, ou seja, uma revolta contra a ordem estabelecida por Deus. A ordem tal como nós conhecemos pela filosofia
aristotélico-tomista. Continua ele. Essa revolta do homem, é uma recusa em aceitar a ordem do ser e a situação do homem nessa ordem. Ela é uma recusa de aceitar as limitações da natureza humana e os males a que está sujeita. Aqui é o texto do professor Orlando no antropoteísmo. Isso quer dizer o quê? Isso é uma frase célebre. O professor ele diz assim: o homem, como ele não tem coragem de dizer eu sou Deus, ele diz eu sou ateu. No fundo, seja o ateu ou seja aquele que nega a verdade, ele na verdade está se fazendo de Deus. Só que essa divindade humana, ela tem alguns problemas. Ela sofre acidente, ela pega doença, ela tem um calo, tem dor de cotovelo, tem dor de barriga, tem dor de cabeça. Como que uma divindade dessas pode ter essas limitações? Ela vai envelhecendo, ela está presa no chão, com a gravidade, ela está presa no tempo, quer dizer, ela tem essas limitações, e essas limitações exatamente acabam dando uma frustração à pessoa. Então, diante dessa frustração, diante dessa realidade que se impõe, é aí que a gnose eclode. E é, vamos dizer assim, favorecida em épocas de cataclismas, em épocas de crise, de pobreza, exatamente porque acentua-se mais essas limitações. Não é à toa que, acho que foi ano passado, ano retrasado, essa foto ficou célebre. Isso aqui é um menino que morreu afogado quando os refugiados da Síria foram atravessar o Mediterrâneo para tentar migrar para a Europa. Então ficou célebre que a criança morreu afogada, vários morreram afogados, né? E a criança tirou essa foto. E aí, a revista Veja colocou isso na reportagem de capa. Deus, sendo bom, fez todas as coisas boas. De onde então vem o mal? Porque foi uma tragédia, foi um mal que se instalou, está na sua frente. E aí é uma certa malícia, diria, eu não sei se eles tiveram essa intenção, enfim, mas uma coisa é, numa conversa, numa sala de aula, numa conferência, se discutir esse tipo de coisa, porque sempre essa dúvida surgiu nas pessoas. É comum. Basta fazer apostolado, as pessoas vão falar isso aí. Se Deus é bom, como é que o mal existe? Porque se o Deus é bom, o mal não deveria existir. Se o mal existe, Deus então ou não é bom ou não é Deus, ele é limitado. Eles jogaram isso aqui em nível nacional para todo mundo. Várias pessoas que não têm, infelizmente, a doutrina correta, acabam exatamente caindo nesse sofisma. E eles colocam aqui, fazem questão de colocar, aqui não dá para ver, Santo Agostinho, no livro Confissões. Aí eles não colocam Agostinho de Hipona, né, como eles falam, Tomás de Aquino. Não, eles colocam Santo Agostinho, no livro de Confissões. Quer dizer, é como se dissesse assim, olha, até mesmo um santo católico teve esse dilema. Como é que eles resolveram esse dilema? Eles não colocam. Deixam assim. No fundo, então, surge aqui o problema não do ser, se o ser é equívoco, unívoco, análogo. Passa-se essa questão e veja agora na vida prática, surge um novo problema, que é o problema do mal. Porque todos nós vivenciamos esse problema. O mal está aí, instalado. Eu vejo na minha frente. Eu sofro dos males também. Como é que se explica isso? Se tem gente que diz que Deus é bom, como é que o mal existe? Se o mal age, então Deus é impotente. É o que a gente está vendo hoje, por exemplo, né? Quer dizer, o Estado, como é impotente, então os traficantes acabam ocupando espaço. Isso é mais ou menos essa lógica aí. Então o Estado não é soberano. Se o mal se instala no mundo, então Deus não é onipotente. Ele é limitado. Como resolver isso aí? Essa é a grande questão. Então, antes de entrarmos propriamente na gnose, convém nós vermos qual é a doutrina verdadeira. Porque senão a gente pode também cair na confusão. Tá? Convém nós vermos a verdade primeiro, e depois nós vamos ver como se dá a mentira. Qual é o sofisma da mentira. Aqui está a passagem do Gênesis.
1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6 vezes, no Gênesis capítulo 1, Deus disse, faça-se a luz. E Deus viu que a luz era boa. E Deus disse, faça-se a terra e o mar. E Deus viu que isso era bom. E viu Deus que a erva e as árvores eram boas. E viu Deus que o sol e a lua eram boas. E viu Deus que as aves e os peixes eram bons. E viu Deus que os animais eram bons. 6 vezes, Deus nosso Senhor, na criação, Ele declara, são coisas boas. E por fim, no versículo 31, Deus contempla a criação e viu que tudo era muito bom. E o professor dizia, como é que somando bom, mais bom, mais bom, mais bom, mais bom, dá muito bom? O conjunto de bons deveria dar bom também. Se com laranja mais laranja dá laranja. Aqui Deus fala não. Valdebon, muito bom. Isso aqui é o que nós vemos. Mas não basta olhar com o olho físico. Nós temos o olhar da razão também. A razão, e em Deus, claro, é muito mais. A razão consegue ver nisso aqui uma outra criatura de Deus. Aos olhos físicos é invisível, mas com os olhos da razão ela é visível. Nós vimos aqui também, existe uma ordem que Deus colocou nas coisas. Deus não fez as coisas de maneira desordenada, desorganizada. Fez de maneira ordenada. Essa ordem que existe nas criaturas é que torna tudo muito bom. A obra completa. A ordem também é uma coisa boa. Porque tudo está de maneira organizada. Não à toa que isso aqui, eu gosto muito, até minha filha falou, o senhor sempre coloca isso aqui nas aulas, né? Eu gosto muito disso aqui, porque é muito bonito. Para quem é novo, acho que não viu, vale a pena. Nós sabemos que Deus existe, que Deus tem vida, que Ele age, que Ele é inteligente, é a sabedoria, Ele é espiritual e Ele é infinito. Ao criar, por exemplo, o elemento mineral, nós sabemos, ele é inanimado. Não tem vida. Porém, ele existe. Assim como Deus existe. O elemento vegetal, esse já tem vida. Mas ele não reage às coisas. Ele não age, ele não vai atrás da comida. Ele reage aos estímulos externos. Tem vida e ele existe. E o animal? Já o animal não. O animal consegue ir atrás da caça. Ele se move, ele age. Porém, ele tem instinto. Ele existe, tem vida, ele age, mas tem instinto. Ele não tem inteligência. Já o homem existe, tem vida, age, ele é inteligente, ele não vive por instinto. Querem nos convencer que, por nós sermos animais, temos que viver por instinto, isso não é verdade. Só que é um ser composto. Tem corpo e alma. Ele é um misto de matéria e espírito. E nessa escada aqui, faltaria aqui um degrau, mas como Deus Nosso Senhor, ele é sábio, ele não faz as coisas de maneira incompleta, ele coloca um degrau para completar a escada. Existe alguma coisa que existe, tem vida, age, que é inteligente, que é espiritual, porém ele é finito. São as criaturas angélicas. Ora, toda obra de arte reflete o artista. Existe alguma marca aí, um estilo do artista na obra criada? Aqui nós vemos o que tem aqui em comum em todas as criaturas, que não é que tem Deus, né? Que Deus é. Deus é a existência. As criaturas têm algo em comum, têm a existência. E Deus está lá no Gênesis, existe a luz, a luz existiu. Existem os animais, eles existiram. E Deus viu que era bom. Tudo isso aqui é bom. Mas eu acho que todo mundo, quando fala bom ou mal, já pensa em certo ou errado. Eu agi bem ou agi mal. Como é que uma pedra vai agir bem? Igual outro dia meu filho, ele estava andando, ele é baixinho, né? Ele estava andando, bateu a cabeça na mesa. Ele falou para a mesa assim, feio. Como se a mesa tivesse feito alguma coisa para ele. É nesse sentido que Deus fala que a coisa é boa?
a pedra é boa, por quê? Porque ela não faz mal para ninguém? Não. Aqui é um sentido de que, por existir, e foi um Criador que fez, o fato de existir, isso é uma coisa boa. Isso é tão forte, essa noção ficou tão forte, vou colocar aqui, né, para completar o quadro. Os seres, o conjunto dos seres, o ser, ele é bom, ele é um bem. Porque aqui eu estou vendo o aspecto ontológico da coisa. Eu estou estudando o ser. Ontologia é a parte da filosofia que estuda o ser. Essa noção aqui ficou tão forte que nós herdamos isso no nosso vocabulário. Está em época de imposto de renda. Nós temos que fazer a declaração de bens. Quais são os seus bens? Quando alguém vai casar, ele tem que ir lá escolher qual regime de bens. Comunhão total, comunhão parcial. Por quê? As coisas são bens. Aqui estou vendo o aspecto ontológico, a existência. Desde o anjo até a pedra, o fato de existir é um bem. Inclusive o anjo. Inclusive o anjo decaído. Quando eu falo Lúcifer, quem criou Lúcifer? Foi Deus Nosso Senhor. O fato de ele existir, isso é um bem. Estou vendo no aspecto ontológico. É um pouco diferente, hein? Vamos ver se vocês vão entender isso aqui. Então, o fato de existir, o ser existente é um bem. Assim como um casal fala para o outro, meu bem. Assim como fazendo declaração de bens. Quais são os seus bens? Agora, se existir é um bem, não existir é o contrário, né? Não existir é um mal. Por isso que a ausência de um ser é um mal. Por exemplo, o professor sempre dava esse exemplo para nós. Se eu não tiver orelha, isso é um mal, não é? Mas veja, eu não estou agindo mal. O fato de eu não ter uma orelha, isso é um mal, não é? Está faltando uma coisa. Tanto que quando São Pedro corta a orelha de um guarda romano, Nosso Senhor vai lá e restitui. Restitui um bem para a pessoa, não é? Por outro lado, eu posso ter vários bens. Isso em armário de aluno você vê bastante. Tem vários bens lá. Só que uma bagunça, né? Os livros, cadernos, tudo empilhado. A ausência de ordem, ordem também é um bem, não é? Ordem posta por Deus nas coisas. Deus fez as coisas de maneira ordenada. Se eu vou lá e desordeno isso, ou seja, dinheiro, por exemplo, é um bem. Mas se eu coloco acima da justiça, eu coloco em fora de ordem, não é? Isso é um mal. Se eu tiver 3 orelhas, vou ser um monstro. Isso é uma coisa ruim. E falta ordem. Aqui de novo, eu estou vendo o aspecto ontológico da coisa. Então, isso aqui eu chamo de mal. A ausência de ser ou ausência de ordem. Sob o aspecto, então, ontológico, nós podemos afirmar que o mal, então, não existe. Para algumas pessoas que isso é difícil de entender, então o professor fazia o seguinte artifício. Muito bom esse artifício. Ele pegava uma folha e aí ele fazia, não sei se vai dar para enxergar, ele fazia assim. Isso aqui é um buraco. Então ele perguntava de maneira bem enfática: o buraco existe? E colocava assim na cara da pessoa: o buraco existe ou não existe? Aí todo mundo respondia: existe, né? Fala, claro que não. Me dá 5 quilos de buraco. Alguém compra 5 quilos de buraco? Ninguém compra 5 quilos de buraco. Por quê? Porque o que tem aqui é ausência de papel. O buraco, como ser, ele não existe. O que temos aqui é ausência de papel, ausência de ser. O mal, então, nesse aspecto, ele não existe. Porque o que existe é a ausência de ser. Assim como o buraco não existe.
Aí a gente fala, tem 5 buracos ali. A gente empresta pela linguagem, mas se fosse precisar de fato, o buraco não existe. Aqui tem falta de papel, uma carência de papel. Por isso que, sob aspecto ontológico, nós podemos afirmar que o mal não existe. Aí, claro, né, a pessoa vai começar a rir da sua cara, né? Tá, tudo bem, mas olha para o mundo aí fora, né? Tem bandidagem, tem sequestro, tem morte, tem doença, tem guerra. Você está falando que o mal não existe? Então, isso aqui tem que ser pensado. Eu não sei se numa aula a pessoa pode chegar a entender de fato, mas, aspecto ontológico, sob o aspecto do ser, o mal não existe. Por quê? Porque se ele existisse, ele teria um bem. Que bem seria esse? O bem da existência. Então ele não seria mal. Então, lá no Gênesis, Deus teria feito assim, e Deus criou o mal, e viu que o mal era bom. Olha a contradição do negócio. Não dá, né? Por quê? É porque sobre esse aspecto ontológico é que estamos analisando. Essa nuance, ou essa distinção, é que é difícil das pessoas pegarem e pensarem. Claro, sem dúvida alguma, nós ter essa precisão no pensamento, no raciocínio, é muito difícil. Por isso que é necessário uma escola que ensine isso, ensine filosofia. Hoje, como nós não temos escola que ensine isso, evidentemente, a Veja lança aquilo lá, todo mundo cai. É óbvio. Então, sob o aspecto ontológico, o mal não existe. Porém, sob o aspecto moral, aí sim. Agora eu estou mudando o foco. Eu estou vendo sob o aspecto moral. O que é o aspecto moral? Moral é a ciência que estuda o agir das pessoas, né? Claro, o agir de pessoas racionais. A mesa foi lá, a mesa bateu na cabeça do meu filho. A mesa agiu muito mal. A mesa não age, bem ou mal, não é? Tampouco um vegetal, tampouco um animal. O animal age por instinto. Ele vai fazer aquilo que ele está programado. Então, se ele morde uma criança, não é que ele fez mal. É animal, é bicho. Por isso, meus filhos, eu sempre oriento. Não vá alisar um cachorrinho. Não, mas ele não morde, pode? Não vai, porque é bicho. Você não sabe a reação dele. Bicho é bicho, né? Pois é. Tanto é que se, como a gente tem vários acidentes aí, um animal machuca a ponto de dilacerar uma pessoa, quem é responsabilizado? É o dono, não o cachorro. O dono que é responsabilizado, não é? Porque só pessoas racionais é que podem ter esse julgamento, se agiu bem ou agiu mal. Agiu em conformidade com a ordem ou em desconformidade com a ordem. Se ele agiu conforme a ordem, fez uma coisa boa. Se ele agiu de maneira desconforme, agiu mal. Então, nesse aspecto, nós podemos dizer, sim, o mal no aspecto moral, porque as ações más existem. Roubar, mentir, o que mais? Tem tanta coisa ruim, né? Sequestrar alguém, né? As ações más existem. Mas quem é que faz essas ações más? São pessoas. Por isso que diz Santo Agostinho lá nas Confissões. De fato, aquela frase que a Veja colocou, existe mesmo. Santo Agostinho coloca lá. Ele está discutindo o problema. Mas depois Santo Agostinho, nas mesmas Confissões, ele coloca lá. Todas as coisas, pelo fato de existirem, são boas. E aquele mal, cuja origem é procurável, que ele estava estudando, aquele mal não é uma substância. Porque se o fosse, seria um bem. Todavia, entre essas criaturas, algumas partes existem que são consideradas más por não estarem em harmonia com as outras. Porque elas não estão em ordem com as outras. Elas estão em desordem. O exemplo também muito bom é do câncer, né? Se eu pego uma célula cancerosa, eu vejo lá, tem meu DNA. Embora tenha meu DNA, eu tenho que extirpar minha célula, não é? Por quê? Porque ela está crescendo em desordem com o meu. A célula é boa em si,
mas ela está crescendo em desordem. Então é mal, então tem que extirpar. Então, Santo Agostinho, ele já tinha a resposta lá. Com as pesquisas dele, com o estudo dele. Ele caiu no erro dos maniqueus. Mas depois, com a graça, ele foi estudando, né? Foi vendo que não é bem assim, então. Tá. Quer dizer, aquele mal não é uma substância. Porque se fosse, seria um bem. Então seria mal. Então, ó, na Veja, depois eles colocaram a resposta embaixo. Colocaram a resposta de um poeta. Um poeta, não sei se é polonês, Czesław Muslov. Ele foi o Nobel de Literatura. Quer dizer, Santo Agostinho, século III, um santo católico, doutor da igreja, ele ficou num dilema. Passaram-se 1900 anos, e aí o Nobel de Literatura, ele respondeu: o mal e o bem vêm do homem. A gente vai ver que isso aqui tem um quê aí de diagnóstico, né? Por que a Veja não colocou o que Santo Agostinho respondeu? O mal não é uma substância, porque se fosse um bem. Por que não colocaram? Quem foi procurá-la deveria saber. Mas a gente vê a malícia do negócio. Eles não querem colocar. Eles querem o quê, na verdade? É que todo mundo, cara, não estou dizendo que ele teve essa intenção, sei lá. Mas eu imagino, em rede nacional, eu coloco o doutor da igreja com um dilema que não foi respondido. Quem respondeu foi um poeta moderno do Nobel de Literatura. Na verdade, já se sabia isso. O problema do mal, na verdade, já foi resolvido muito tempo pela igreja. Então não tem dilema nenhum. Esse problema já tem uma resposta. Mas muitas pessoas estudam, entendem o negócio, porém, entender isso, aceitar isso aqui, entender é uma coisa, né? Aceitar isso aqui implica dizer o quê? A Igreja Católica está correta. Não, isso não pode. Como isso não pode, então eu não vou aceitar a resposta que Santo Agostinho já deu, São Tomás de Aquino já deu. Não vou. É melhor deixar escondido isso aí, né? Tudo bem? Então, visto isso, então, o mal, enquanto ser, do ponto de vista ontológico, o mal não existe. O que existe são ações más. Agora vamos ver qual foi a resposta dada pelas pessoas para esse problema do mal. Porque, de novo, né, aquela pergunta: se Deus é bom, tudo é bom, mas eu vejo o mal nas coisas. Então como é que você resolve isso aí? E claro, aí você junta, como o professor colocou no livro dele, não se conformar com as suas próprias limitações. Então a pessoa inventa as fábulas, inventa uma doutrina nova. Seja por conta própria, ou seja por um sopro do demônio, a gente não sabe, mas o fato é que aí se inventa uma doutrina nova, para tentar explicar isso aí. Então aqui eu vou colocar um esquema, que é o comum a todas as doutrinas. Todas as doutrinas. Umas mais, outras menos. Mas todas têm esse esquema. Porque do outro lado, como eu disse, para o problema do mal existe apenas uma resposta verdadeira, que é a igreja que dá. As outras respostas, que são infinitas, todas dizem o quê? A igreja católica é falsa. Vamos ver então. Para eles então, veja, isso aqui então é uma loucura, hein? Tanto é que o discurso deles é o discurso de um mito, é uma história, é uma fábula que eles contam. Ninguém explica por quê. Não tem sentido para eles explicar por que é assim. Não. É uma fábula, você acredita. Tem que acreditar. Então, no começo, no princípio, havia isso. Havia a divindade. O que é essa divindade? Não sei. É a divindade. Para eles era isso. Era o, vamos falar, o pleroma divino. É a divindade. O todo. Esse todo começou a se dividir aos pares. Começou a se dividir e dividir, mas aos pares, iguais entre si, porém opostos entre si. Já começou.
Eles são iguais ou não são iguais? São iguais, mas são opostos entre si. E começou a se dividir, de tal maneira que aí eles colocam, um lado era trevas, outro lado era luz. Um lado era positivo, outro lado era negativo. Um lado era masculino, outro era feminino. Um era bom, outro era mal. Por que se dividiu? Não importa. O fato é que começou um movimento de divisão da própria divindade, em que ela se reproduzia aos pares, iguais e opostos. Daí eles dizem, tá vendo? O mal está aqui, surgiu aqui. Mas não o mal que a gente está falando moral, apenas que tem essa relação de um oposto ao outro. E foi se dividindo, e foi se dividindo, e foi se dividindo, e se dividiu. Ao extremo, ao infinito. Por que não sei. Só que dessa divisão, num dado momento, que eles não falam porquê, é um mito, é uma fábula, surgiu um produto da divisão que não produziu um par correspondente. Surgiu um que era diferente dos outros. Foi um aborto. Foi o diferente aí que surgiu. E aí, por ele ter surgido diferente, ele não era igual aos outros, porque até aqui tudo era um igual ao outro. Opostos aos pares. Quando uma partícula dessas, dividida, via a outra, ela via a si própria. E ao ver a outra, ver a si própria, ela também via o todo. Então, ela sabia que era a parte, mas ela sabia que também era o todo. Por quê? Ela não via diferenças ali. Eu era igual ao outro, o outro era igual ao outro, o outro era igual ao outro, igual a mim também. Ou seja, nós somos todo mundo igual. E esse todo mundo igual forma o todo, que é igual também. A parte era igual ao todo. Já vê o absurdo que é, né? Mas aí, quando surge esse diferente aí, que eles dão o nome de demiurgo, esse diferente causou a discórdia, causou o desequilíbrio, causou a quebra da unidade. Por quê? Sendo ele diferente, quando uma via a ele, opa, peraí, você é diferente do outro. Mas se você é diferente do outro, então você é melhor que o outro? Eu também quero ser. E começou então um movimento de um querer ser mais que o outro, quebrou aquela unidade, quebrou aquela felicidade que havia, a felicidade da igualdade, porque ninguém é mais, ninguém é menos, é todo mundo igual, mas surgiu um que é diferente, que é mais, e se facilitou essa unidade. Essa unidade então foi quebrada, foi estilhaçada. E dizem eles então, esse demiurgo, para se manter o diferente, ele fez o quê? Ele criou a matéria, não me perguntem como é que ele criou a matéria, e fez com que todas as outras partículas individuais fossem aprisionadas na matéria. Desde uma folha, um grão de areia, uma gota d'água, um vapor da atmosfera, tudo encerra entre si uma partícula da divindade dividida e está aprisionada. Quem fez isso foi esse tal desse demiurgo aí. Aí dizem eles, cada partícula que está encerrada aqui na matéria, partícula divina, centelha divina, espírito divino, semente divina, cada uma que está em cada parte da matéria, ela anseia por voltar àquela felicidade primordial, em que todo mundo era igual, em que havia a harmonia completa. Por quê? Porque era todo mundo igual. Então, esse desejo, esse anseio de querer voltar, a matéria começou então a entrar em movimento também. E essa matéria entrando em movimento, ela começa a se transformar, a se transmutar, a se evoluir. Então, o que era matéria bruta começa a virar vegetal. Mas também está encerrada a partícula divina ali. A divindade também está ali. Ela também anseia também com esse retorno. Evolui para o animal. E o animal também tem essa partícula. Ela anseia por isso.
Vamos continuar esse movimento de ascensão. E aí evolui para o homem. E o homem também tem, como eles falam, o desejo da divindade. O homem também quer colocar em movimento isso aí. Ele também anseia em voltar para a unidade primordial. Então o homem vira o super-homem, e daí o super-homem vira o mutante, e o mutante vira o Ultraman, e nisso aí vai se evoluindo, até que volta para a divindade primordial. Isso aqui o professor explicou numa aula para nós. Esse esquema está presente, alguns acentuando uma parte, outros acentuando outras, mas em todas as doutrinas que existem. É só observar. E aí você vê a vontade, como a questão da vontade é bem marcante em nós, né? Tanto que nós vamos ser julgados não pelo conhecimento que nós temos, mas pela nossa vontade de amar a Deus ou não, não é? Eu cito só um episódio que eu expliquei isso aqui, tinha tido essa aula com o professor, fantástica, e aí a gente começa a querer propagar. Então, um colega meu da faculdade, que é espírita, eu expliquei para ele, tá vendo isso aqui, ó? Que você reencarna, né? Reencarna e evolui, não é? Então, vocês estão dizendo que a gente vai chegar a Deus. Eu disse, não. Ó, o espiritismo é só isso aqui, ó. Ele não está dizendo que a gente vai chegar ali. Eu falei, mas, Carlos, você nasceu ontem? Quer dizer, você está me dizendo que o espiritismo é só isso? Tá, mas tira as consequências disso, né? Não. Isso, porque não está ensinando. É claro que está. Eles não querem só dizer abertamente. Por quê? Se dizer abertamente, aí assusta, né? Sereis como deuses. É o que Lúcifer falou para Adão e Eva no Gênesis. Está dizendo que nós seremos deuses. Nosso trabalho vai ser ou acelerar esse processo ou não. Nós seremos como deuses. Seremos deuses. Só que, para voltar a essa unidade primordial, essas partículas têm que ser libertadas, não é? Da matéria. Como é que se dá essa libertação na matéria? Aí tem ou o processo evolutivo, ou então a destruição da matéria. Eu tenho que me destruir. Entra aí o suicídio. A gente começa a ver algumas consequências aí, algumas conclusões aí dessa doutrina. Esse esquema, então... Deixa eu voltar aqui. Nós podemos identificar aqui, então, que nesse ciclo existe, então, a dialética, a dualidade dialética. Não é como um aluno meu lá de Mauá me perguntou, não é o método dialético da filosofia, não é? Você debate, um debate filosófico de perguntas e respostas, de argumento contra argumento, seria um método dialético, né? Não é nesse sentido. É no sentido ali de os iguais opostos, os iguais contrários. O bem e o mal, positivo e negativo, masculino e feminino, eles são iguais e contrários. É o que a gente viu lá no problema do ser. O mundo é diferente da divindade e também o mundo é igual à divindade. São os iguais e opostos. O professor dava sempre exemplo, hoje não se tem mais, mas isso aqui é um slide, né? Mas antigamente era um slide físico de fato, né? Era um filme em que você via a imagem de um lado, mas seria a mesma imagem virada do outro ao contrário. Essa seria a dualidade dialética. São iguais, mas contrários. Iguais, mas opostos. Outro ponto dessa doutrina é a questão da igualdade. Todas as partículas eram iguais. Todas anseiam por voltar a essa condição de igualdade. Porque todas são divinas. Mas houve aqui um ser que quebrou essa unidade aí, que esfacelou essa harmonia que existia. Houve uma queda na matéria, e essa matéria começa um processo de evolução, e com esse processo de evolução existe um retorno à divindade. Esse é o ciclo gnóstico que se tem. Cada um vai ter que trabalhar para
conseguir contribuir para essa volta à unidade primordial, a inocência primeva. Deixa eu ver aqui. Os símbolos. Você vê que esse aqui é o símbolo, me parece, é o símbolo por excelência. É do taoísmo, uma religião oriental. Ela chama-se Yin e Yang. Aqui está dizendo que tudo, inclusive a divindade, tem um elemento branco e um elemento preto. Tem elemento preto e elemento branco. Tem o positivo e o negativo. Tem o bem e o mal. A divindade é assim. As criaturas também são assim. Então nós teríamos também essa característica aqui. Outros símbolos aqui. Aqui é da alquimia, que é uma cobra que está comendo a própria cauda, de maneira circular. E ali é o deus Mercúrio, ou Hermes, que segura não sei se é um cajado, não, um cajado chamado caduceu. São duas cobras que se entrelaçam, não é? Que exatamente representam esses dois opostos aí, que são iguais, mas contrários. Então, vários símbolos ao longo da história tentam representar ou tentam expressar essa doutrina aí, que é marcante, a dualidade dialética, a igualdade dialética. Agora, deixa eu voltar aqui só. Aqui começa a entrar, como é que a gente entende a lógica desse pessoal? Nós sabemos quem é o Criador. É Deus Nosso Senhor. É o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Deus Pai. Ele que nos criou. E ele viu que tudo era bom. Tudo que ele criou era bom. Desde o mineral até os anjos. Deus Nosso Senhor, nessa lógica aqui, onde que ele entra? Ele não entra aqui. Ele exatamente, segundo eles, entra aqui. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó seria esse demiurgo aí. Ele que criou a matéria. Ele que aprisionou as partículas divinas. Aí vocês veem a questão da inversão de valores. Aí vocês veem a revolução que existe. O nosso Deus, o Deus católico, Criador do céu e da terra, que é uno e trino, que nos criou, que viu que tudo é bom, para eles, ele que é o Deus do mal, que aprisionou as partículas divinas na criação. Se ele é o Deus do mal, ele é o vilão da história, quem é o mocinho da história? É Lúcifer. Lúcifer é que veio para Adão e Eva para ensinar a doutrina de que, na verdade, sereis como deuses. Vocês têm que abrir os olhos. Vocês têm que conhecer, não pelo conhecimento racional que nós temos, estudar, fazer raciocínios. Não, é um outro tipo de conhecimento. É o conhecimento pela via intuitiva, pela via mágica, pela via do sonho. Estou jogando já os termos aqui. Esse conhecimento que eu vou adquirir é por um outro meio. Se eu tiver acesso a esse conhecimento, que é por outro meio, vocês vão ver que esse Deus aí, na verdade, está te enganando. O ser que você está olhando, as plantas, os animais, que você pretensamente vê que tem ordem, tudo isso é uma ilusão. Quem pôs essa ilusão foi esse Deus que te criou. Na verdade, ele é o mentiroso. Por isso que nosso Senhor diz que ele veio para dar testemunho da verdade. Por quê? Porque disseram que Deus Pai mentiu. Então ele vai falar, não, ele falou a verdade. E eu sou a verdade aqui. O verbo de Deus falando, né? Quer dizer, então, para esse pessoal, de fato, a religião católica, ela é inimiga deles. Porque eles nos veem, vê Deus Nosso Senhor, como esse demiurgo aí, que quebrou a unidade primordial, que quebrou a felicidade da igualdade, e nos colocou nas distinções dos seres. Cada ser é o que é, princípio da identidade, lembra? Eu sou aquele que é, não é? Cada coisa é o que é. Para eles isso aqui é uma ilusão. Na verdade, todo mundo é
igual. Só que como é que eu faço para combater isso aí? Eu tenho que combater esse Deus. Então a gente já começa a ver, de fato, aquilo que Deus já tinha falado no Gênesis, aquilo que Santo Agostinho já tinha colocado na Cidade de Deus, aquilo que o nosso Senhor já tinha dito no Evangelho. Realmente, existem duas raças. A raça da serpente e a raça da mulher. E elas vão brigar durante a história. Não tem jeito. Só que nós sabemos que o erro, ele é plural, não é? O brahmanismo, o hinduísmo, o protestantismo, não é? Parece que são vários, né? Na verdade são um só. Tem uma raiz só. Tudo bem? Agora eu vou colocar aqui alguns exemplos desse esquema aqui. O exemplo que eu coloquei primeiro foi dos símbolos. Os símbolos já mostram isso. Teriam outros também, mas achei conveniente não colocar. Aqui eu peguei um trecho de um mito da Babilônia, mas de um outro livro. Vocês vão entender por quê, depois eu vou falar. Não peguei... O livro do professor Lano tem várias citações, recheado de citações. É um livro que... O livro é, por si mesmo, uma prova de que isso não saiu da cabeça do professor. Ele apenas constatou isso, ele sistematizou, tanto que ele jogou vários exemplos. Tem várias citações lá. E os que ajudaram a editar o livro, colocaram também o original, na língua ali, em latim, em francês. E aqui eu tirei de um outro livro, é de uma ex-freira, chamada Karen Armstrong, é uma americana, e ela escreveu um livro chamado... Depois no final está esse livro aqui. E ela coloca esse mito da Babilônia. Veja o que diz esse mito aqui. Século VII a.C. Tem um poema épico que fala sobre a vitória dos deuses sobre o caos, sobre a bagunça. É o Enuma Elish. No começo diz, poderia colocar, no princípio diz, o Enuma Elish, os deuses surgiram aos pares, de uma massa informe, uma substância que era ela própria divina. Então isso aqui é um mito babilônico, falando sobre a criação das coisas, a criação do universo. Os deuses surgiram aos pares, de uma massa informe, substância que era ela própria divina. Em consequência, surgiu deles uma sucessão de outros deuses, num processo conhecido como emanação. Os novos deuses surgiram um do outro aos pares, cada um dos quais adquirindo maior definição que o anterior, à medida que avançava a evolução divina. Por fim, quase como uma reconsideração, aqui eu já pulei várias partes, Marduk criou a humanidade. Como que Marduk criou a humanidade? Pegou o Kingu, não sei quem é, matou e modelou o primeiro homem, misturando o sangue divino com o pó. Quer dizer, o primeiro homem, então, ele foi feito de uma substância divina. É exatamente o que ele fala ali. Todos nós temos uma semente divina. Segundo a Babilônia, foi desse modo. Foi do livro Uma História de Deus, Karen Armstrong. Isso é para mostrar apenas que pessoas de fora, uma ex-freira, ela não tem nada de católico, ela quis colocar lá as várias faces de Deus nos povos e tal, então ela compilou alguns mitos e esse mito aí estava lá. Então, ela mesma está dizendo, olha, eles descrevem a criação do mundo desse jeito, a criação do homem desse jeito. Aqui eu vou pular. Outro exemplo é na própria ciência. Hoje nós temos as ciências experimentais, física, química e biologia, dão uma aparência de que eles são rigorosamente científicos, né? Mas na física, por causa da física quântica, sem perceber, começou a entrar algumas coisas um pouco esquisitas. Não que a quântica esteja errada de fato, isso aí dá muita discussão, mas o que eles interpretam da quântica. Então, no estudo da quântica,
ou seja, a física das subpartículas. Tem um átomo, o átomo tem prótons e nêutrons e elétrons, eles quebraram os prótons, quebraram os nêutrons, foram quebrando, descobriram as subpartículas, e eles estavam então querendo descobrir qual é a subpartícula que é responsável pela matéria, pela materialidade das coisas. E essa subpartícula foi chamada bóson de Higgs. E dizem eles que ela foi descoberta. Na verdade, não é que foi descoberta, é que há indícios fortes, uma grande probabilidade de que seja ela. E deram o nome de bóson de Higgs. E esse fulano aqui é o Leon Lederman. Ele participou das pesquisas. E ele, ao lançar um livro falando sobre isso, que chama-se A Partícula de Deus, não sei se isso é verdade ou mentira, mas está lá no site da revista Ciência Hoje, está dito lá assim: por que o livro chama-se A Partícula de Deus? O livro do físico Leon Lederman, Nobel de Física em 88, ele queria que seu livro fosse chamado de A Partícula Maldita. Mas, por quê? Porque ela foi muito difícil de ser encontrada. Quando ela foi encontrada, ok, uma contradição, né? Foi difícil de encontrar. Tá, encontrou e chamou ela de maldita. Enfim. O editor achou melhor trocar um nome para A Partícula de Deus, pois achou que, editorialmente falando, esse nome seria um pouco ofensivo. Aí diz um amigo nosso, eu não sei de onde que ele viu, não sei se foi de algum site científico, ou enfim. Ele já colocou uma outra hipótese. Ele diz assim: esse pessoal aqui bebe da gnose também. Então, traz a gnose também para o mundo das ciências. Então, como as partículas divinas estão aprisionadas na matéria, quem foi o responsável por criar a partícula divina, a matéria, é ruim. Logo, a subpartícula que é responsável por dar matéria às coisas é a partícula maldita. Por isso que ele queria colocar o nome do livro A Partícula Maldita. Aqui o editor fala que não. Pelas dificuldades de encontrá-la, foi difícil, né? Ele queria, então, foi como se fosse uma reação espontânea dele, queria colocar isso aí. Não sei, a explicação do amigo meu me parece um pouco mais verossímil, né? Quer dizer, esse pessoal também está imbuído de gnose, de doutrina gnóstica. Então, quando eles acharam a subpartícula responsável pela matéria, ele queria falar partícula maldita. Por quê? Porque é ela que nos confere o aprisionamento da partícula divina. Não sei. Mas isso está na ciência também. Outro slide que eu ia passar, mas também fala da alquimia. A alquimia está permeada disso aí. Mas não vou entrar no detalhe. Na música, eu não quis colocar aqui quem é, nem o título, mas só pela letra vocês já veem isso aí. Isso eu acho que é da década de 70, 80. O fulano lá cantava: ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Isso aqui é uma música muito de baixa qualidade, mas que era tocado nas rádios na década de 70, 80 aqui no Brasil. Não estou dizendo que se ele era gnóstico ou não, ou que quem ouvir vai ficar gnóstico, mas na música, quem fez essa música com certeza bebeu essa doutrina e quis passar. Porque é difícil passar numa aula, né? Ou chegar numa aula e falar assim: olha, na verdade cada um aqui tem Deus no seu interior, isso é produto de um demiurgo que... Fica ruim, né? É mais fácil passar isso pelas artes, em particular pela música. Então, na música brasileira aqui no caso, as músicas estrangeiras também tem outras que falam exatamente isso aqui. Um outro exemplo. Aqui já é um outro fulano, bem ruim, bruxo. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Quem é que tem uma velha opinião formada sobre tudo?
são os que seguem nosso Jesus Cristo, né? Que é a verdade. A nossa religião é a religião do verbo, é a religião da certeza. Nós não cultivamos a dúvida, cultivamos a certeza. Para nós, o que é certo é certo, errado é errado. Que o seu agir seja quente ou frio, porque se for morno, Deus nosso diz, né? Eu vomitarei. Nós temos, não velhas opiniões, nós temos certezas sobre muita coisa. Só não é, sobretudo porque nós somos limitados, né? A nossa razão é limitada. Então, o que sobre isso é a fé. E continua ele. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Isso aqui era cantado. Hoje em dia ainda é cantado, quando se comemora o aniversário dele, da morte dele, enfim. Todo mundo canta isso aqui. Outra. Aqui ele está falando. Eu que já andei pelos 4 cantos do mundo, é como se ele dissesse assim, eu que já vasculhei a realidade dos seres, eu estudei, não encontrei a resposta, mas foi justamente num sonho, ou seja, não foi pela pesquisa, pelo estudo, foi pela maneira onírica, foi pela intuição, foi por um sonho que ele me falou. Quem é esse ele que falou para ele? Esse ele que falou para ele disse assim, eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga. Eu sou a beira do abismo. Eu sou o tudo e o nada. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Eu sou o início, o fim e o meio. Ele está dizendo que você tem a partícula divina. Você tem a divindade em você. Você talvez não saiba, mas eu estou aí com você. Cabe a você, por práticas de meditação transcendental, e sabe lá mais o que, descobrir isso aí. Para aí você obter a libertação. Aqui já é o manifesto do surrealismo. Isso aqui está num artigo do professor, no trabalho do professor sobre arte. O surrealismo foi uma escola, salvo engano, foi de pintura. Temos o grande representante que é Salvador Dalí, né? Que é surrealista. Aqui é o manifesto do surrealismo. São pintores ali que se juntaram e redigiram o manifesto. Só ela, a intuição poética, eles gostam dos poetas, talvez por isso que naquela resposta da Veja foi colocada a resposta de um poeta, Nobel de Literatura. Só ela, a intuição poética, nos provê o fio que remete ao caminho da gnose, que está bem explícito. Enquanto conhecimento da realidade suprassensível. O que é essa realidade suprassensível? É aquilo que está além do que a gente vê, do que a gente toca. Invisivelmente visível no eterno mistério. Uma loucura, uma contradição atrás da outra, não é? Mas quer dizer, então, eles vão pintar, colocar nos quadros, realidades suprassensíveis, realidades invisíveis, mas visíveis, que é no eterno mistério. E quem já olhou um quadro surrealista vê que realmente é uma loucura aquilo lá, não é? Eles deformam a realidade. Porque para eles a realidade é frustrante. Ela tem que ser combatida. Ela tem que ser negada. Aqui já é um manifesto futurista. Também está no artigo do professor sobre arte. Veja o que esse manifesto futurista do Marinetti, ele fala. Façamos corajosamente o feio em literatura e matemos de qualquer maneira a solenidade. É preciso cuspir cada dia no altar da arte. Eu vos ensinei a odiar as bibliotecas e os museus, preparando-vos para odiar a inteligência, despertando em vós a divina intuição. Ou seja, tem que destruir a inteligência, essa inteligência que vê a ordem do universo, e tem que despertar em vós a intuição, mas não uma intuição qualquer, uma intuição divina. Aqui só para... Eu não quero que ninguém aqui saia assistindo os filmes, tá? Apenas para mostrar que o veículo de propagação dessas coisas não são doutrinas que a gente ensina numa aula. Elas se propagam para o povo comum pelas artes.
É que antigamente o pessoal tinha um pouco mais de nível, então era transmitido pela música, ou pela literatura, ou pela pintura. Hoje ninguém mais vê pintura, ninguém mais lê, quanto menos ouvir alguma música de qualidade, ou quando existe música erudita, né? Mas a música erudita também transmitia isso. Hoje nós temos os filmes. E os filmes também se mostra isso. Isso aqui eu acho que todo mundo conhece. Esse filme é famoso pela frase que a força esteja com você. Isso não é a mesma coisa que Deus esteja com você? Aqui, eles falavam que a força esteja com você. Mas eles falavam, a força tem um lado negro. Bom, se tem o lado negro é porque tinha o lado branco. Quer dizer, a força, ela é dual. Ela é dialética também. Tanto é que coloca aqui, no filme se fala que esse aqui é o pai desse aqui. Eles estão em campos opostos. Mas eles cultivam a mesma força. Só que um é do lado negro, do lado branco. E, de fato, o diretor George Lucas, numa entrevista, ele fala isso, ele declara isso, como se estivesse dando a verdadeira interpretação do filme. O entrevistador diz lá, Guerra nas Estrelas é algo profundamente religioso? E ele responde, eu coloquei a força nos filmes para despertar um certo tipo de espiritualidade nos jovens. Então ele quis, de fato, colocar essa historinha aí para transmitir uma ideia. Não é por mera diversão, um mero lazer, uma mera hora de você espairecer um pouco e descansar um pouco. Não. Ele quis utilizar isso como um veículo de transmissão de uma ideia, de uma doutrina. É mais uma crença em Deus do que em qualquer sistema religioso. Realmente, aí o entrevistador diz, tá, mas teologicamente é muito fraquinho, né? Ele fala, realmente é muito fraco para ser uma teologia. Por isso que eu hesitei em chamar a força de Deus. A intenção dele era colocar no filme Deus, o lado negro de Deus, o lado branco de Deus. Mas ele resolveu colocar força. Porque Deus ficaria, acho que ia pegar muito mal, então ele colocou força. Mas então uma divindade dual, dialética. E ele está dizendo, eu quis colocar isso para despertar uma espiritualidade nos jovens. Até parece com... Hoje em dia o pessoal até que está lendo, né? Mas está lendo um tal de Senhor dos Anéis, um tal de Tolkien, né? Talvez o autor também queira despertar alguma espiritualidade nos jovens, né? Mas é a mesma coisa. Mas que espiritualidade é essa? Porque é uma fábula também, né? É um mito também, né? Aqui fica ruim de ver. Aqui é outro filme. E num site que cultua esse filme, ele colocou prisão, terra. Ou seja, nós vivemos numa prisão. Estamos aprisionados. E numa das cenas do filme mostra vários seres humanos, vários homens, encapsulados, aprisionados. E todos têm um conector aqui no cérebro, que liga a uma grande máquina, que faz com que todos tenham, então, por esse conector, uma ilusão de que vivem no mundo aqui, que eles vão jantar, comer uma picanha, tomar um vinho, tudo isso é uma ilusão. Isso tudo é feito por um mecanismo e um computador que coloca essas imagens no cérebro da pessoa. A pessoa, na verdade, está presa. Ela vive uma ilusão. E ele aqui, ele teve um despertar da consciência dele, então ele teve consciência de que isso aqui era uma ilusão. Então ele sai. É o herói do filme lá. Esse filme aqui, por uma coincidência, eu assisti na época, depois que eu tive essas aulas com o professor. Quer dizer, quando eu tive essa aula, quando eu fui assistir o filme, eu falava, tá aqui. De fato, eles querem transmitir alguma coisa. E aqui é um diálogo que tem lá no filme. Esse herói do filme que ele se desperta, desse sono profundo, que ele vê que é uma ilusão, ele vai atrás de quem fez isso. E ele chega em quem fez isso. Ele chega no tal do arquiteto. O arquiteto que fez toda essa parafernália para provocar a ilusão nas pessoas. Então chega lá e fala. O arquiteto fala, olá. E ele pergunta, quem é você?
Essa é aquela pergunta de Moisés, né? E ele responde: eu sou arquiteto. Eu criei a matriz. Eu estava esperando por você. Você tem muitas perguntas. E embora o processo tenha alterado sua consciência, você permanece humano. Olha, embora você tenha despertado a consciência, puxa, você ainda está preso a esse negócio, né? Portanto, algumas das minhas respostas você vai entender, e outras não. Mas, a sua primeira pergunta, embora seja pertinente, quem é você? Ela também é a mais irrelevante. Ou seja, a contradição aqui, eles sempre jogam essas contradições, né? Por um lado é uma pergunta pertinente, mas ela é irrelevante. Como assim? É para mostrar que esse fulano aqui é o arquiteto, ele é o criador, é o demiurgo, que fez toda essa parafernália para criar essa ilusão nas pessoas. E aqui então eu entro, voltando agora mais para a doutrina, porque é marcante isso na gnose, em que as partículas divinas elas foram aprisionadas. Todos nós aqui, como se mostrou no filme, nós vivemos numa prisão. E como é que nós nos mantemos nessa prisão? Nós queremos nos manter nessa prisão. O professor Orlando falava assim, é como se fosse um passarinho preso numa gaiola de ouro. Nós somos essas pessoas que estão numa gaiola de ouro. A gente fala, nossa, que gaiola linda, né? Ela é de ouro, reluzente, eu gosto de ficar aqui. Para os gnósticos, estudamos a ilusão, como é que nós nos mantemos nessa ilusão? Por esses três fatores aqui. Um é a própria matéria, claro, que é a matéria criada. Mas a gente pode colocar aí a matéria como sendo a matéria de fato, a substância, mas também o espaço e o tempo. Um outro fator é a nossa inteligência. Por isso que o Marinetti ali fala, nós vamos cuspir no altar da arte, nós queremos destruir a inteligência. Porque a inteligência é uma das prisões da partícula divina na matéria. E outra é a moral. Vamos ver um pouquinho com mais detalhes cada um deles. A matéria, ela vem do latim mater, que também significa mãe. A matéria para o gnóstico é ruim, porque aprisiona a partícula divina ali. A partícula quer voltar ao estado original, primordial, de unidade, de felicidade igualitária. Porém, a mãe, o que ela faz? Ela transmite matéria mais, não é? Ela propaga a matéria também, não é? A mãe é a perpetuadora da espécie. Para os gnósticos, então, as mães, quem tem filho, continuam a aprisionar mais partículas na matéria. Ela está propagando, não só a espécie, mas propagando esse aprisionamento. Isso para eles é horrível. Por quê? Porque vai demorar mais para voltar à unidade primeva. Por isso que eles são contra a maternidade. Por isso que eles são contra a família. Aí a gente começa a entender. Veja, isso aqui eu estou falando, parece que é hoje, né? É uma coincidência. Mas, já na Idade Média, uma heresia chamada os cátaros, eles já ensinavam o aborto, eles eram contra a natalidade, eles eram a favor do amor livre, porque o amor livre não tem compromisso. O amor livre não busca ter filhos. O amor livre simplesmente busca uma felicidade do par ali, né? E por isso que eles promovem também o homossexualismo. Tem tudo a ver isso aqui. Claro, eu não vou entrar aqui de como que é. Mas tudo isso visa o quê? Combater a maternidade, combater a mulher, combater a família. Daí a gente começa a entender, por exemplo, uma das heresias ali, que falava que Nosso Senhor ele é um puro espírito, ou então cai no outro oposto, né? Nosso Senhor era um simples homem. Quer dizer, então tudo isso aqui para quê? Para combater a matéria. A matéria ela tem que ser destruída. Daí naquele livro do professor Orlando, que ele analisa o nome da rosa, ele coloca, quando teve a crise dos mísseis de Cuba, isso no auge da Guerra Fria, ficaram com uma expectativa se ia haver a Terceira Guerra Mundial ou não. Se houvesse uma guerra mundial com mísseis atômicos, havia uma probabilidade de tudo ser destruído. Sabe que essa era a solução que eles encontraram então?
para retornar à divindade primordial, tem que destruir tudo então? Destruir a matéria? A gente não sabe, né? Mas até o professor Orlando colocou isso aqui, colocou lá no livro. Por isso que então, a primeira prisão que a gnose considera é a matéria. Por isso que eles têm ódio à matéria. E o professor coloca, por isso que, como é que Nosso Senhor, já naquela época, combatia isso aí? Primeiro, ele se encarnou. Se encarnando, ele está dizendo, veja, a matéria é boa. O homem, do ponto de vista ontológico, ele é bom. Então eu vou me encarnar. Ele assume matéria, ele assume a carne humana. Segundo, ele come, depois da ressurreição, ele morreu, ressuscitou, depois da ressurreição, ele ainda vai comer peixe e mel com os discípulos de Emaús. Ele vai comer, ele vai ingerir matéria. Ele está dizendo, a matéria é boa. Não é o que o homem coloca para dentro que faz mal, é aquilo que sai do homem, né? Outra passagem. E terceiro, ele faz os sacramentos, todos os sacramentos têm matéria. O batismo tem água, o crisma tem o óleo, na Eucaristia tem pão e tem vinho. São alimentos materiais. Está dizendo, a matéria é boa. O dinheiro é bom também. Ele não nega o dinheiro também. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quer dizer, então, Nosso Senhor mesmo, já ali nos Evangelhos, podemos ver, ele já travava uma batalha doutrinária contra os gnósticos, contra a gnose judaica, no caso. Que eram os fariseus ali. Segunda prisão é a inteligência. Claro, porque com a inteligência, eu disse, nós lemos, nós estudamos, nós vemos com os olhos da razão a ordem que existe na natureza. E vemos que essa ordem é boa. E nós vemos que as coisas criadas são boas. Isso Deus nos revelou, isso nós vemos com a inteligência. Para os gnósticos, a inteligência então, ela é o quê? Ela cria, ela endossa essa ilusão de que tudo é bom. Ela endossa a visão de que tudo tem uma ordem. Para eles não. Eles não têm ordem, para eles o que é ruim. Então eu tenho que combater a inteligência também. Ora, por isso que, do lado das ciências que se desenvolveram, embora hoje, não vou entrar nisso, mas hoje, século XXI, as ciências estão permeadas com elementos gnósticos, por quê? Porque as ciências hoje são racionalistas. O que é ser racionalista? É ter uma fé irracional na razão. É acreditar que a razão pode compreender tudo. Nós sabemos que a razão ela é limitada. Então, uma maneira de eu negar o valor da razão é ou de fato negar a razão, agir como um louco, ou então eu vou para outro extremo, esgarçar o valor da razão, falar que ela pode tudo, a gente sabe que ela não pode. Ela é limitada. Então, exagerar ao absurdo dizer que a razão consegue tudo, é você cair no erro de desprezar a própria razão. Você não está dando o devido valor à razão. Tanto que vários cientistas daqui, eles ficam frustrados porque não conseguem, então eles apelam, tanto que isso um professor de física meu no colégio falou. A física está chegando num ponto em que experimentalmente não é possível mais averiguar. Eles estão começando a apelar para as filosofias, e para as filosofias orientais. Tanto que tem um livro chamado O Tao da Física, o Tao é aquele símbolo do Yin Yang, que a física, alguns físicos começam a adotar elementos da filosofia oriental, gnóstico, para explicar as teorias físicas. Por causa então de uma atitude exagerada da razão, eles acabam caindo no irracional ali de novo. As duas pontas se encontram, o racionalismo e o irracional. Nós somos racionais. O católico é racional. Ele valoriza a razão, mas com seu devido valor. A razão tem limites. Acima da razão tem a fé. Mas tirando esse detalhe, quer dizer, do lado então das ciências experimentais, sempre se desenvolveu as ciências ocultas. Então, do lado da matemática tinha a numerologia.
Do lado da química tinha a alquimia. Do lado da astronomia tinha a astrologia. E da teologia, a teologia é uma ciência, quer dizer, a teologia boa é uma ciência boa, a teologia católica, se desenvolveu do lado uma teosofia. Então, tudo isso aqui é exatamente para destruir a inteligência. O nosso acesso à realidade suprassensível, à verdadeira realidade, o que é invisível, mas visível, eu devo conhecer pela magia, pelos métodos esotéricos aqui, e não por aqui. Por isso que a inteligência racional, eles desprezam. E a terceira prisão para eles é a moral. Ora, a moral, ela é baseada na lei natural. Um explicitamento da lei natural são os 10 mandamentos. O que os 10 mandamentos nos dizem? O que a lei natural nos diz? Que todo o bem deve ser preservado. Nós vimos já na aula passada, a vida física é um bem, a vida da sociedade é um bem, a vida intelectual é um bem. Todos esses bens devem ser preservados. Por isso existem os 10 mandamentos, a lei natural. As leis, elas existem para nos dar amparo, para nos proteger ali. Para a gente não cair no exagero ou na falta de uma coisa. Exatamente para garantir a preservação do bem. São as balizas da nossa existência. Ó, vai por aqui, ó, que aqui é seguro. Tem essas balizas aí que nos alertam. As leis servem para isso. Para eles, não. Para eles, isso aqui... Veja, se eles são contra a maternidade, eles são contra a família. Se são contra a família, eles são contra o casamento. O casamento está previsto aqui. A vida desse espécie tem que ser preservada. Então eles são contra. Por isso que eles são contra todo o regramento moral. Não pode ter. Para eles que tem que existir, são as chamadas leis positivas, que não tem nada a ver com a lei natural, que não tem nada a ver com a realidade. Vamos fazer leis aqui só para facilitar a nossa convivência. A nossa convivência é boa, ó, todo mundo casado, muito bem. Olha, começou a surgir discórdia, né? Você não quer mais viver com o seu marido, você não quer viver mais com o seu marido, tá bom. Então vamos ajeitar isso aqui, lei do divórcio. Ó, tá bom, vocês tiveram um filho desejado, puxa, tá bom, não quer? Lei do aborto. Ah, você não quer, então, se casar com alguém do sexo oposto, né? Vamos fazer a lei do gênero. Então essas leis aqui, elas só visam o quê? Adequar a boa convivência das pessoas. Né? Não visam ser uma baliza para a preservação de um bem. Ali não. Ali não tem moral. São leis contra a natureza. Não a natureza do meio ambiente, estou dizendo aqui, a natureza humana. Aqui, os pecados contra a natureza, elas ganham cidadania. Elas ganham status de lei. Estão legitimadas. Pode fazer então. Homossexualismo, aborto, e assim vai. E por último, claro, eles visam a abolição da lei. Na aula que o professor Marcelo Andrade vai dar, salvo engano, na Cabala Judaica, que diz que as regras existem para serem quebradas. Aí você vê que nosso Senhor veio e ele combateu isso também. Ele disse, eu vim aqui para cumprir a lei, não vim para abolir a lei, como eles querem. Ao contrário. Então, nosso Senhor mesmo travou batalhas ali com a gnose. Muito bem. Aqui, então, eu vou colocar um quadro só para fechar. E o exemplo que eu coloco é da cosmogonia, ou seja, como o cosmos, como a criação, como o universo foi criado. E vamos ver que são doutrinas totalmente opostas. Isso a gente vê nesses detalhes aqui. Então, o relato católico da criação, ele é real, ele é histórico. Não foi evolucionismo de Darwin. Houve Adão e Eva, foi criado. O primeiro núcleo da sociedade, a primeira família foi criada ali. Quem criou? Foi o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Foi Deus Pai. Que é transcendente. Ele não está no meio de nós. É transcendente. Ele é imutável.
e tudo isso foi criado no princípio, na sabedoria de Deus, foi no verbo de Deus. Sem ele, nada do que existe passou a existir. É o Evangelho de São João, né? O capítulo 1 do Evangelho de São João é um tratado bem sintético, antignóstico, que ele já combatia essa gnose aqui. Por que eu estou dizendo isso aqui no princípio? Porque lembra aquele slide que tinha aqui a divindade e depois aqui embaixo tinha o demiurgo? Para os gnósticos, então, Deus Pai, que nós acreditamos, é uma criatura da divindade. Por isso que, para os gnósticos judeus, no princípio é a divindade. Está dito, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Nós sabemos, o sujeito dessa oração é Deus. Deus criou o céu e a terra, na sua sabedoria, no princípio. Para eles, o sujeito é, no princípio, a divindade. O que a divindade fez? Criou o céu e a terra. Criou Deus, o demiurgo. O nosso Deus Pai seria uma criatura. Uma criatura que se rebelou contra essa divindade, aprisionando a própria divindade na matéria. Olha que loucura o negócio, né? Olha como que é a inversão de valores aí. Daí a gente entende o ódio que eles têm por nós. Daí a gente entende os martírios, a perseguição, lá. E a versão gnóstica? A versão gnóstica, a criação é um mito, é uma fábula, é uma historieta. A divindade criadora, ela é uma emanação. Ela foi aos pares, surgiu aos pares. Ela é imanente. Ela está em cada coisa. Só que ela está em formação. E cada partícula aqui está separada uma da outra, né? No final dos tempos, eles esperam, têm esperança de que tudo volte à unidade inicial e volte a formar a divindade. Para eles, no princípio, então, é a divindade ali. É o pleroma divino. É a mônada. Não é o nosso Deus. A criação, então, para nós, foi feita pelo Verbo. Foi feito do nada. Ex nihilo. Deus simplesmente falou: exista a luz passou a existir. Nesse sentido a gente fala que é do nada, né? Não é que o nada era uma matéria. Para eles era. Lembra? A divindade se dividiu em tudo e em nada. Positivo e negativo, em bem e mal. Para nós não. Deus nosso Senhor criou seres espirituais e materiais, como vimos na ordem da criação ali. Tudo é bom. Então tudo é desejável. Temos que preservar os nossos bens. A criação é organizada, hierárquica. Por ser desigual, é possível colocar em ordem. Então, existe uma hierarquia dos seres. A desigualdade dos seres é ontológica. Não tem nada a ver eu com um macaco. É animal. Irracional. Eu sou animal. Racional. E é regida por leis. Na visão gnóstica, não. A criação foi por aquela divisão inicial, aos pares. A criação tem elementos divinos, como vimos lá o Marduk na Babilônia. Ele misturou o sangue divino com o pó da matéria e fez o homem. Aqui não existem seres espirituais materiais. Para o gnóstico, existem apenas seres espirituais. Ou você está preso na matéria, tem que se libertar da matéria, ou então essa matéria vai evoluir e vai se espiritualizar. Mas é espírito, é o divino. A criatura então é odiada, os bens são odiados. Essa ordem que está aqui, ela é aparente. Para eles não existe ordem. É o que vai se chamar o nominalismo. Não existe relação entre causa e efeito. Não existe relação entre as coisas. A desigualdade é acidental, ela não é ontológica. Na verdade, todo mundo aqui é igual. O professor dizia, isso é o Jung que fala, que o homem é uma ilha. Se nós tirarmos o mar da inteligência que faz essas distinções, nós veremos que cada ilha faz parte de uma mesma terra. Na verdade, somos todos iguais. Essa desigualdade é ilusória.
Quem nos dá essa ilusão é a inteligência. E as leis, em particular as leis morais, são ilusórias. Na doutrina católica aprendemos, porque ela recepcionou a filosofia de Aristóteles, corrigida por São Tomás, os seres possuem identidade, cada ser é aquilo que é, princípio da identidade. Os seres materiais têm matéria e forma. O ser é análogo, não é equívoco nem unívoco. E o tempo é linear. Existe um começo, existe um fim. O alfa e o ômega. Não tem como eu voltar no tempo. Se a gente cometeu algum pecado no passado, ele foi perdoado, mas está lá. Ele entra na conta. Não tem como eu voltar, né? Você se arrepende. O tempo é linear. Nós estamos caminhando lá do Éden para o juízo final. A matéria, ela constitui o ser, nós, por exemplo. Não é à toa que, no final dos tempos, seremos ressuscitados. Nós temos a ressurreição, nós vamos receber novamente a matéria, porque o ser humano é feito de corpo material e uma alma racional. Corpo e alma. Deus nos fez assim. E o que Deus fez, o homem não separe. Então nós teremos a carne restituída no final dos tempos. Alguns para ter o corpo glorioso no céu, outros para ter o corpo deformado no inferno. Mas teremos o corpo de volta. A matéria é constitutiva nossa. E é boa. Para a gnose, não. Para a gnose, os seres evoluem. São mutáveis. Em constante metamorfose ambulante. Um colega meu da faculdade, o vô dele foi uma ratazana. Coitado, né? Para outros foi macaco. Evolui. Coloquei aqui sua forma, deveria estar entre aspas, aqui para fazer uma alusão a Platão. Platão que diz, né, que o que existe são as formas, as ideias, né? Agora não lembro o termo. Só existe o mundo das ideias, as ideias exemplares. Não existe isso aqui. Isso aqui para Platão também é uma ilusão. Os seres são equívocos, unívocos, e o tempo é cíclico. Porque, é claro, aquele ciclo lá, chegou a divindade de novo. Ela vai de novo se dividir. Por isso que, nesses filmes aí, na época que eu estava me convertendo, ia sair o terceiro da série, a trilogia que eles gostam de falar, eu falei para um amigo meu, que vale quanto que no final tudo vai ser destruído e vai começar tudo de novo. Aí ele foi assistir o filme. Ele voltou, mas você sabia, você assistiu o filme? Não, é porque eu tive aula com o professor. Por quê? Porque é cíclico o negócio. Termina, não termina. Vai começar tudo de novo. De maneira um pouco mais evoluída, um pouco mais sofisticada, vai começar tudo de novo. É cíclico. Então você vai ter uma chance de voltar, pagar seus pecados e evoluir. Balela, né? A matéria é a prisão e a matéria é a má. O homem, então, pela visão católica, ele teve uma queda, não é? Que é o pecado original. Quem foi responsável por isso? Quem é que soprou no ouvido dele? Quem induziu? Foi Lúcifer. Quem é o mestre que vai falar assim, olha, a verdade vos libertará. Não acredite nessa mentira. Não sereis como deuses. Sereis filho de Deus, pelo batismo. Foi nosso Senhor Jesus Cristo. O Salvador é Deus Filho. É o Deus que se encarnou. A salvação vem pela cruz. A nossa religião é a religião do Deus que se fez homem, que se encarnou para nos salvar. Para a gnose, não. Para a gnose, a queda representa o quê? O aprisionamento da partícula divina na matéria. Quem foi responsável foi o demiurgo. Para nós é Deus Pai. Quem é o mestre que vai orientar as pessoas a se libertarem disso aí? É Lúcifer. Ao contrário, Lúcifer é o anjo bom para eles. De fato, para eles, Lúcifer é o portador da luz, dessa gnose, desse conhecimento aí que liberta. O Salvador, então, é o próprio homem. É o homem tomando consciência da sua divindade que vai se salvar, que vai sair dessa prisão. A salvação, então, é essa autoconsciência. E a religião são todas as religiões que já existiram e que vão existir, e todas se unem para combater a verdadeira. É a religião do homem que se faz Deus.
Isso está expressamente dito no discurso de encerramento de Paulo VI no Concílio Vaticano II. Esperava-se que haveria um choque, um conflito entre a religião de Deus que se fez homem com a religião do homem que se faz Deus. Quer dizer, ele sabia disso também. As demais religiões, todas elas pregam exatamente isso. Nós, por um processo evolutivo, ou de práticas de meditação transcendental, ou por práticas de magia, com alquimia, nós vamos acelerar esse processo para nos tornar divinos. Sereis como Deus. Ou seja, uma balela, né? Tudo bem? Era isso que eu queria dizer. A intenção foi apenas dar conhecimento de alguns elementos do que é essa doutrina gnóstica, porque sempre se fala sobre a gnose, fulano está agnóstico, vivemos numa época gnóstica, mas às vezes a pessoa fica um pouco sem entender muito, né? Espero que com esse esquema dê para entender. E também eu tive uma satisfação, uma aluna minha lá de Mauá, após 2 semanas, eu fui dar aula de novo lá, e quando eu encontrei com ela, ela disse assim para mim: professor, o negócio é assustador. Eu falei, o quê? A gnose. Eu falei, por quê? Porque a gente começa a ver uma propaganda, num filme, porque ela assiste, né? Enfim, uma música. Por que eu estou dizendo isso? Porque o professor Holanda sempre foi acusado de ver gnose em tudo, como se ele procurasse vê-la. Não é isso. O esquema está feito assim. E olhando as coisas, como a sociedade está montada hoje, salta aos olhos isso. Não tem como não identificar. Seja na música, na literatura, nos filmes, nas manifestações artísticas, está permeado disso aí. Então, não é que o professor via, em tudo via gnose. Nosso Senhor mesmo disse, o mundo está posto no maligno. Quem não está contra mim, quem não está comigo, está contra mim. Ou seja, quem não está com a verdade, está com a mentira. Se não estamos com a verdade católica, você está com a gnose, não tem jeito. Então, em uns fica mais evidente a evolução, outros fica mais evidente a questão da queda. Todos fazem parte do mesmo sistema. É a gnose. Tudo bem? Dúvidas? Então vamos rezar para terminar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.